Parte 2. A Terra dos Santos. Capítulo 1. Na Grande Planície Alcalina. Na parte central do grande continente norte-americano, situa-se um deserto árido e inóspito, que por longos anos foi uma barreira contra o avanço da civilização. De Sierra Nevada ao Nebraska e do rio Yellowstone no norte até o Colorado no sul, estende-se uma zona de desolação e silêncio. Tampouco a natureza está sempre com o mesmo humor em todo esse soturno território. Ela abrange altas montanhas com picos nevados e vales profundos e sombrios. Há rios impetuosos que se arremessam por cânions recortados. Há planícies enormes que no inverno ficam brancas com a neve e no verão são cinzentas com a poeira salina de álcali. Em tudo isso se preservam, contudo, as características comuns da esterilidade, da inhospitalidade e da miséria. Não há habitantes nessa terra de desesperança. Um bando de Pawnees ou de Blackfeet pode atravessá-la vez por outra para chegar a outras áreas de caça, mas os mais intrépidos dos bravos ficam felizes ao perder de vista essas planícies aterradoras e encontrar-se uma vez mais em suas pradarias. O coiote espreita em meio à vegetação enfezada, o busardo bate as asas pesadamente pelo ar e o urso caminha desajeitado pelas ravinas escuras, colhendo seu sustento como pode em meio às rochas. São esses os únicos habitantes do deserto. Não há no mundo todo o panorama mais desolado que o que se divisa da encosta norte de Sierra Blanco. Até onde a vista alcança, estende-se a grande e chata planície, toda salpicada de manchas de álcali e cortada por trechos de chaparral. No limite extremo do horizonte, ergue-se uma longa cadeia de cumes montanhosos, com seus picos irregulares salpicados de neve. Nesse grande território não se vê um sinal de vida, nem coisa alguma que pertença à vida. Não se vê nenhuma ave no céu cor de aço, nenhum movimento sobre a terra fosca, cinzenta. Acima de tudo, reina absoluto silêncio. Por mais que se aguçem os ouvidos, não há sombra de som em todo esse enorme deserto. Nada senão silêncio, silêncio completo e opressivo. Foi dito que não há nada que pertença à vida na vasta planície. Não é verdade. Olhando-se de Sierra Blanco, vê-se um caminho traçado através do deserto, que serpenteia e se perde na extrema distância. Está sulcado por rodas e pisoteado por muitos aventureiros. Aqui e ali se espalham objetos brancos que brilham ao sol, destacando-se contra o depósito fosco de álcali. Aproxime-se e examine-os. São ossadas, algumas grandes e grosseiras, outras menores e mais delicadas. As primeiras pertenceram a bois, as últimas a homens. Ao longo de 2.400 quilômetros é possível rastrear essa rota macabra de caravanas por esses vestígios dispersos dos que tombaram à beira do caminho. No dia 4 de maio de 1847, um viajante solitário contemplava exatamente esse cenário. Sua aparência era tal que podia ser o próprio gênio ou o demônio da região. Um observador teria tido dificuldade em dizer se estava mais perto dos 40 ou dos 60 anos. Seu rosto era magro e abatido, e a pele morena rugosa como um pergaminho esticava-se sobre os ossos salientes. A barba e o cabelo castanhos e compridos estavam raiados de branco. Os olhos, fundos nas órbitas, ardiam com um brilho anormal, ao passo que a mão que agarrava a carabina não tinha muito mais carne que a de um esqueleto. Enquanto ali ficava, apoiou-se em sua arma para se manter em pé, mas sua figura alta e o arcabouço sólido dos ossos sugeriam uma constituição forte e vigorosa. A face macilenta, contudo, e as roupas que pendiam tão frouxas sobre os membros engelhados proclamavam o que lhe dava aquela aparência senil e decrépita. O homem estava morrendo de fome e de sede. Havia descido penosamente a ravina e prosseguira até essa pequena elevação, na vã esperança de avistar algum sinal de água. Agora a grande planície de sal estendia-se diante de seus olhos, e o cinturão distante de montanhas inóspitas, sem um sinal em parte alguma de planta ou árvore que pudesse indicar a presença de umidade. Em toda essa vasta paisagem não havia um lampejo de esperança. Norte, leste e oeste, ele olhou com olhos desvairados indagadores, e depois se deu conta de que sua perambulação chegara ao fim, e que ali,
naquele penhasco estéril, estava prestes a morrer. Por que não aqui tão bem quanto num leito de plumas daqui a 20 anos? Murmurou sentando-se ao abrigo de um penedo. Antes de se sentar, depositara no chão sua carabina inútil e também um grande fardo embrulhado num xale cinza que vinha carregando a tiracolo sobre o ombro direito. Parecia um pouco pesado demais para suas forças, pois quando o baixava, ele caiu no solo com alguma violência. Imediatamente irrompeu um gemido do embrulho cinza e dele surgiu um rostinho assustado, com olhos castanhos muito brilhantes e 2 pequenos punhos cheios de covinhas. Você me machucou, disse uma vozinha infantil em tom de repreensão. Foi mesmo? Respondeu o homem condoído. Não foi por querer. Enquanto falava, abriu o xale cinza e libertou uma linda menina de cerca de 5 anos, cujos sapatos delicados e o primoroso vestido cor-de-rosa, com seu aventalzinho de linho, revelavam todos os cuidados de uma mãe. A criança estava pálida e abatida, mas seus braços e pernas saudáveis mostravam que havia sofrido menos que seu companheiro. Melhorou? Perguntou ele aflito, porque ela continuava esfregando os cachos dourados que lhe cobriam a nuca. Dê um beijo para sarar, disse ela muito séria, estendendo-lhe o lugar dolorido. Era assim que a mamãe fazia. Onde está a mamãe? Sua mãe foi embora. Acho que você não vai demorar muito a vê-la de novo. Embora? Disse a menininha. Engraçado. Não me disse até logo. Ela sempre dizia mesmo que fosse só tomar um chá com a titia, e agora faz 3 dias que está longe. Mas está muito seco, não é? Não há um pouco de água nem nada para a gente comer? Não, não há nada, meu bem. Você só precisa ter um pouco de paciência. Depois ficará tudo bem. Encoste a cabeça em mim assim e se sentirá mais valente. Não é fácil falar quando os lábios parecem couro, mas acho que é melhor lhe dizer a quantas andamos. Que tem aí? Coisas bonitas, lindas, exclamou a menina com entusiasmo, segurando 2 resplandecentes fragmentos de mica. Quando a gente voltar para casa, vou dá-las para o meu irmão Bob. Logo verá coisas mais bonitas que essas, disse o homem convicto. Espere só um pouco, mas eu ia lhe contar. Lembra-se de quando deixamos o rio? Lembro, sim. Bem, a gente contava chegar logo a um outro rio, entende? Mas alguma coisa deu errado. A bússola ou o mapa, sei lá, e o rio não apareceu. A água acabou. Só sobraram umas gotinhas para crianças como você E você não pôde nem se lavar, interrompeu sua companheira gravemente, contemplando seu rosto enfarruscado. Não, nem beber. E Mr. Bender, ele foi o primeiro a partir, depois o índio Pete, depois Mrs. McGregor e depois Johnny Holmes, e depois, querida, foi a sua mãe. Então mamãe morreu também, exclamou a menina, escondendo o rosto no avental e soluçando amargamente. Sim, foram todos embora, a não ser você e eu. Então achei que havia alguma possibilidade de encontrar água nesta direção, e vim me arrastando com você no ombro. Mas parece que a situação não melhorou. Só nos resta uma chance muito pequena agora. Quer dizer que vamos morrer também? Perguntou a criança, contendo os soluços e erguendo o rosto molhado. Acho que sim. Por que não disse antes? Disse ela, rindo alegremente. Você me deu um susto. Ora, já que vamos morrer, é claro que vamos encontrar a mamãe de novo. Sim, você vai, querida. E você também. Vou contar para ela como você foi bom. Aposto que ela vai esperar a gente na porta do céu, com uma grande bilha d'água e uma porção de bolinhos quentes, tostados dos 2 lados como eu e o Bob gostávamos. Quanto tempo vai demorar? Não sei, não muito tempo. Os olhos do homem estavam fixos no horizonte norte. Na abóbada azul do céu, haviam aparecido 3 pontinhos que cresciam a cada instante, tão rapidamente se aproximavam. Logo se definiram em 3 grandes aves marrons que voaram em círculo sobre as cabeças dos 2 caminhantes e depois pousaram sobre algumas rochas acima deles. Eram busardos, os abutres do oeste, cuja chegada é precursora da morte. Galinhas, exclamou a menina, apontando para suas formas agourentas e batendo as mãos para enxotá-los. Diga, foi mesmo Deus que fez este lugar? Claro que foi, disse seu companheiro, um tanto surpreso com essa pergunta inesperada. Ele fez a terra de Illinois e fez o Missouri, continuou a menina.
Mas acho que outra pessoa fez estas terras daqui, porque não é tão bem feito. Esqueceram a água e as árvores. Que acha da ideia de rezar? Perguntou o homem timidamente. Ainda não é de noite, retrucou ela. Não faz mal, não é muito comum, mas ele não se importará, pode acreditar. Diga aquelas orações que costumava dizer toda noite no carroção, quando estávamos nas planícies. Você também não vai rezar? Perguntou a menina admirada. Esqueci como se reza, respondeu. Nunca mais rezei desde que tinha a metade da altura desta arma. Mas acho que nunca é tarde demais. Você reza, eu fico ao lado e me junto a você nos estribilhos. Nesse caso precisa se ajoelhar, e eu também, disse ela, estendendo o xale no chão para esse fim. Tem que erguer as mãos assim. Isso faz a gente se sentir bem. Teria sido um estranho espetáculo se houvesse ali alguém além dos buzardos para contemplá-lo. Os dois caminhantes ajoelharam-se lado a lado sobre o xale estreito, a menina tagarela e o aventureiro afoito e calejado. O rosto rechonchudo e o semblante abatido e anguloso voltaram-se ambos para o céu sem nuvens, numa sentida súplica àquele terrível ser com quem estavam face a face, enquanto as duas vozes, uma fina e clara, a outra grave e áspera, se uniam num rogo de misericórdia e perdão. A prece terminou e eles voltaram a se sentar à sombra do penedo até que a menina adormeceu, aninhando-se no peito largo do seu protetor. Ele velou o sono dela por algum tempo, mas a natureza provou-se forte demais para ele. Durante 3 dias e 3 noites, não se permitira trégua nem repouso. Pouco a pouco as pálpebras caíram sobre os olhos cansados e a cabeça tombou cada vez mais sobre o peito, até que a barba grisalha do homem se misturou aos cachos de ouro de sua companheira, e os dois mergulharam no mesmo sono profundo e sem sonhos. Tivesse o caminhante permanecido acordado por mais meia hora, seus olhos teriam se deparado com uma estranha visão. Muito longe no limite extremo na planície alcalina, surgiu um borrifo de poeira. De início era muito tênue, quase indistinguível da névoa da distância, mas pouco a pouco ficou mais alto e mais largo, até formar uma nuvem sólida e bem definida. Essa nuvem continuou a crescer até se tornar evidente que só podia ser levantada por uma grande multidão de criaturas em movimento. Em lugares mais férteis, o observador teria chegado à conclusão de que uma daquelas grandes manadas de bisões que pastam pela pradaria se aproximava. Naqueles ermos áridos, isso era obviamente impossível. À medida que o turbilhão de poeira se aproximava do penhasco solitário, onde os dois párias repousavam, os dosséis cobertos de lona dos carroções e as figuras de cavaleiros armados começaram a despontar através da névoa, e a aparição revelou ser uma grande caravana a caminho do oeste. Mas que caravana! Quando sua frente chegara à base das montanhas, a retaguarda ainda não era visível no horizonte. Cortando a imensa planície, estendia-se o cortejo disperso, carroções e carretas, homens a cavalo e homens a pé. Incontáveis mulheres que cambaleavam sob fardos e crianças que caminhavam hesitantes ao lado dos carroções ou espiavam por sob as coberturas brancas. Esse não era evidentemente um grupo comum de imigrantes, mas algum povo nômade, compelido pela força das circunstâncias a buscar uma nova terra para si. Através do ar límpido, elevava-se um vozerio confuso dessa grande massa humana, junto com o ranger das rodas e o relinchar dos cavalos. Mas por alto que fosse, o barulho não bastou para despertar os dois cansados viandantes acima deles.